Mais um. Mas nem tudo foram flores na União Ibérica. Nem tudo foi positivo. E isso nos traz a essa situação. Com a formação da União Ibérica, a Holanda, que era um antigo inimigo da Espanha. E por que a Holanda era um antigo inimigo da Espanha? Porque antes a Holanda era uma colônia espanhola, ou seja, a Espanha mandava na Holanda, a Espanha explorava a Holanda. Só que a Holanda declarou independência, certo? Declarou formalmente a independência dela em 1581, ficando livre da dominação espanhola. E depois que ela fica livre da dominação da Espanha, ela passa a se tornar a principal inimiga da Espanha, pelo todo o rancor e ódio guardado que a Holanda tinha contra a Espanha, certo? E como a Espanha passa a governar também Portugal, a Holanda, então, a partir do momento que Portugal é governada pela Espanha, a Holanda automaticamente passa também a ser inimiga de Portugal. E um detalhe interessante, a Holanda, antes dessa União Ibérica, ela era uma intermediária do açúcar que vinha do Brasil. Era a Holanda que pegava a rapadura que vinha do Brasil, transformava em açúcar e distribuía isso pela Europa, certo? Então a Holanda era ela que refinava o açúcar brasileiro, tá? E isso daí vai se tornar mais um problema no final, porque a Espanha vai proibir que a Holanda possa fazer esse refinamento do açúcar brasileiro, certo? Dá mais lenta. Então observe, o domínio espanhol do Brasil incentivou a invasão holandesa na região Nordeste. A Holanda vai mirar a região do Nordeste. Por que vai mirar a região do Nordeste? Porque é a região que era a maior produtora de cana-de-açúcar do Brasil. Era lá onde estava o lucro do açúcar. E a Holanda mirou nessa região, porque a Holanda conhecia muito bem o açúcar brasileiro, afinal de contas a Holanda refinava o açúcar brasileiro. E essa ocupação do Nordeste brasileiro, ela foi impulsionada após a Espanha proibir os holandeses de comercializar e distribuir o açúcar brasileiro. Essa foi a declaração de guerra final que a Espanha fez contra a Holanda, e a Holanda então ficou ainda mais determinada a ocupar regiões produtoras de cana-de-açúcar aqui no Brasil. Dá uma olhada. Em 1597, a Holanda atacou possessões da União Ibérica, ou seja, a União de Portugal e Espanha, em São Tomé e Príncipe, na África. Ok? Então, a Holanda primeiro ataca áreas da África que forneciam escravos para o Brasil. Com esse ataque em 1597, a Holanda dá o primeiro passo para se preparar para atacar o Brasil, certo? Que era o principal alvo da Holanda. Mas primeiro atacou esse ponto na área de fornecedores de escravos, onde a Holanda, ela passou a ser a detentora dos lucros do comércio de escravos dessas regiões. Dá uma olhada. Observe, no início do século XVII, Salvador, que era a capital do Brasil na época, a cidade mais rica do Brasil naquele momento, certo? E uma das cidades mais lucrativas do mundo na época também, certo? Ela era uma das cidades mais importantes da América, se não fosse a mais importante da época, certo? A capital do Brasil naquele momento. Um estado português controlado por espanhóis durante a União Ibérica. Então, durante a União Ibérica, Salvador passou a ser controlada pela Espanha. Okay? Então, naquela época, Salvador ela tinha importância comercial mundial estratégica, certo? Não foi à toa que Portugal investiu pesado em Salvador, né? Tornando ela a cidade mais bem defendida do mundo na época, né? Por causa da quantidade numerosa de fortes que foram construídas aqui em Salvador, certo? Portugal mostrou com as construções fortes na região de Salvador, que Salvador era importantíssimo. Para você ter ideia, como está todo mundo assistindo aí, Salvador na época era a cidade muito mais protegida do que Lisboa, que era a capital de Portugal. Lisboa era pouco
protegida em relação a Salvador. Salvador tinha muito mais proteção do que Lisboa. Quer dizer, Salvador recebeu muito mais investimentos de Portugal do que a própria capital de Portugal, que era Lisboa. Certo? Para você ver como Salvador era lucrativa para Portugal. Sua importância é atestada pela bibliografia internacional daqueles tempos, que poderia ser comparada à importância que tem Nova York hoje. Quer dizer, naquela época, no século XVII, Salvador poderia ser comparada a Nova York hoje. Para você ver a importância de Salvador naquela época. Salvador é uma cidade muito lucrativa, com lucratividade comparável, né, com uma riqueza comparável ao que acontece hoje na cidade de Nova York, que é uma das cidades mais ricas do mundo, acima inclusive do capitalismo atualmente. Ok? Dá mais um aí, né? A primeira tentativa holandesa de conquistar Salvador ocorreu então em dezembro de 1599. Essa foi a primeira vez que a Holanda atacou Salvador. Certo? A Holanda atacou Salvador com apenas 7 navios. Eu pergunto a vocês que estão aí, e você também que está do outro lado, como eu já expliquei, se Salvador era a cidade mais bem protegida do mundo na época, cheia de fortes, como o Forte São Marcelo, o Forte da Barra, e muitos mais outros fortes que existem na Bahia, até hoje, será que apenas 7 navios holandeses vão conseguir invadir a Bahia? Não, com certeza não. E foi o que aconteceu. Esse ataque holandês não deu certo. A Holanda subestimou a capacidade de defesa baiana e a Bahia deu o primeiro pau da Holanda. Certo? Os ataques da Bahia de Todos os Santos duraram quase 2 meses. Os holandeses afundaram várias embarcações portuguesas e pilharam, ou seja, roubaram engenhos no recôncavo. Mas fracassaram no objetivo de conquistar a cidade. Quer dizer, os holandeses conseguiram algumas vitórias aqui, mas não conseguiram tomar a cidade de Salvador. Certo? Em 1604, os holandeses voltam de novo a atacar a Bahia. Só que dessa vez, eles usaram uma esquadra de 6 navios. E aí eu lhe pergunto, se eles com 7 navios não conseguiram vencer Salvador, com 6 vai conseguir? Certo? Não tem como com 6 conseguir. Se 7 não foi, 6 com certeza não vai. O ataque foi similar ao primeiro e o resultado o mesmo fracasso. Dá um enter aí bem. Em 1607, então, a Holanda se convence que não dá para atacar mais a Bahia e a Holanda se concentra em atacar Moçambique, na África, que é mais um local fornecedor de escravos. Mas, mais uma vez, não conseguiu. E a África conseguiu dar um chute. Os holandeses conseguiram expulsar os holandeses. O pessoal de Moçambique na África. Dá um enter em mim. Em 1609, os Países Baixos, ou seja, a Holanda, né, e Espanha, assinaram uma trégua, um acordo de paz de 10 anos. Não, mas se você olhar aqui, chega muito tempo, dá um intervalo bom, certo? Então, a Holanda e a Espanha, e o Brasil, e Portugal, e a África vão respirar em paz durante 10 anos. Ninguém vai atacar ninguém por 10 anos. Vai ser uma trégua. E durante essa trégua, é claro, todos esses locais vão se preparar para quando a guerra voltar a acontecer. Certo? Durante esse período, intensifica-se o comércio de açúcar na Europa, principalmente a partir de Amsterdã, que é a principal cidade da Holanda, um dos maiores centros de refino de açúcar do mundo na época. Ok? Dá um enter. Em 1621, ou seja, 10 anos depois do acordo de paz, volta a ter guerra. Vai ter o encerramento da trégua, o acordo de paz acaba em 1621 e começa a voltar os ataques de um contra o outro. Empreendedores, ou seja, empresários neerlandeses, ou seja, empresários holandeses, fundam a Companhia Holandesa das Índias, chamada de VIP, que iniciará a chamada Guerra do Açúcar ou Guerra Brasílica. E atenção para esse ponto. Quando você vê na prova de vestibular esse termo, Guerra do Açúcar ou Guerra Brasílica, lembre imediatamente da invasão holandesa ao Brasil. Repetindo, quando você vê na prova de vestibular o termo Guerra do Açúcar ou Guerra Brasílica, lembre imediatamente da invasão holandesa no Brasil, ok? Dá mais um enter. A
Observe então que em 9 de maio de 1624, uma esquadra formada por 26 navios e 3.400 holandeses, ou seja, a Holanda organizou toda essa tropa para invadir a Bahia, para invadir Salvador. Então eles saíram de apenas 7 navios ou 6 para, dessa vez, 26 navios. Dessa vez, nesse ataque de 1924, a Holanda finalmente levou a sério o ataque da Bahia, percebeu que tinha que usar uma tropa da pesada. Durante aqueles 10 anos de paz, a Holanda se preparou para esse momento. Então, ela veio para a Bahia com essa tropa inteira para atacar. Só que um detalhe, em 1623, ou seja, um ano antes da invasão da Holanda, a Bahia tinha terminado de construir o Forte São Marcelo, aquele forte que fica no meio do mar, que por sinal eu mostrei para vocês durante a aula. Então vale lembrar, aí vai chamar a atenção, que um ano antes da invasão holandesa, em 1623, um ano antes da Holanda invadir a Bahia tinha terminado de construir o Forte São Marcelo, aquele forte que fica no meio do mar, certo? Que eu mostrei para vocês na aula do assunto anterior, ok? E esse forte terminou de ser construído no governo geral de Diogo de Mendonça, tá? Esse forte teve importância gigantesca na batalha contra a Holanda, certo? A artilharia do Forte São Marcelo era de 19 canhões, tá? De diversos calibres. As balas eram de diversas grossuras, balas, aquelas bolas de ferro redonda, era a bala de canhão da época, certo? Durante a invasão holandesa em 1624, foi o primeiro forte ocupado pelos conquistadores, às custas de muitos navios afundados. Claro, o Forte São Marcelo deu bastante trabalho para os navios holandeses. O Forte São Marcelo arrepiou, afundou uma cacetada de navio holandês, certo? Então assim, só que os holandeses, à custa de muitos navios afundados, conseguiu tomar o Forte São Marcelo. E quando os holandeses tomaram o Forte São Marcelo, eles pegaram os canhões do forte, que estavam virados no mar, e viraram os canhões para a cidade de Salvador. Quer dizer, o feitiço virou contra o feiticeiro. Percebeu? Então o resultado, Salvador terminou sofrendo com o seu próprio forte. Certo? Olha que coisa interessante. Então, foram disparadas várias balas incendiárias que aterrorizaram os moradores da cidade. Imagine você, balas de metal, bolas de metal, pegando fogo, vindo na sua direção e acabando com tudo na cidade, incendiando a cidade. Pense como as pessoas ficaram em pânico naquela época. Quando ela cai no chão, destrói? Não, quando ela cai no chão, ela destrói o que estiver na frente dela e ela toca fogo no que está ali. Certo? Por exemplo, se uma pessoa bater em qualquer parte do corpo, arranca na hora. Facinho. Certo? Muito bem. E isso facilitou a invasão holandesa. Quer dizer, o Forte São Marcelo terminou sendo usado contra nós mesmos. Certo? Aportaram na Barra. Ou seja, os navios holandeses ficaram ancorados na África, estacionados na Barra. Só que assim, eles não estacionaram facilmente na Barra. A Barra tem 3 fortes atualmente. Recordando, fora da Barra é o forte, está cheio de canhão ali, certo? E tem mais 2 fortes na Barra, não sei se estão ligados, que eu mostrei para vocês. Já tem mais 2 fortes lá. E deu um trabalho muito grande aos holandeses também. Os holandeses estacionaram seus navios na Barra há muito sacrifício, certo? Após alvejar os canhões da ponta do padrão, quem é a ponta do padrão? É o Forte da Barra, certo? Então eles tiveram que atacar o Forte da Barra. Os holandeses seguiram para o centro da cidade. Então primeiro eliminaram o Forte da Barra, para depois, aí sim, invadir a cidade de Salvador, certo? O governador-geral do Brasil na época, que era Diogo Mendonça, ele foi aprisionado na casa do governo, onde assinou sua rendição em 1624. Então, o governador-geral do Brasil foi preso pelos holandeses, e não só foi preso, como foi levado prisioneiro para a Holanda. Levaram ele para a Holanda. O governador-geral do Brasil foi levado para a Holanda, junto com seu filho, certo? E ele só foi libertado em 1626. O bispo Dom Marcos Teixeira de Mendonça e o clero secular da diocese de São
Salvador da Bahia, refugiaram-se, ou seja, esconderam-se na cidade de Abrantes, que é o atual distrito de Camaçari. Alguém aí já ouviu falar de Abrantes? Essa cidade da Bahia? Já? Alguém que já chegou aí para lá? Não? É um local muito bonito, certo? E foi lá que boa parte das lideranças baianas se esconderam, para não serem presos ou mortos pelos holandeses, ok? As igrejas de Salvador foram profanadas, ou seja, foram invadidas e destruídas, certo? E muito danificadas pelos invasores. Por que as igrejas foram destruídas em Salvador? Porque os holandeses pertenciam a uma religião chamada calvinismo. Calvinismo é o que você chama hoje de evangélicos, certo? Naquela época era comum haver guerra entre religiões. Quando diz guerra, era guerra de um matar o outro mesmo, certo? Em Salvador, qual é a religião? Em Salvador, da época, a religião oficial da época era católica, certo? Beleza? Então, a resistência portuguesa se reorganizou a partir do arraial do Rio Vermelho. Olha que interessante. Foi no bairro do Rio Vermelho que os baianos, as tropas baianas e tropas portuguesas se organizaram para reagir à invasão holandesa, certo? Foi lá então que os baianos e os portugueses se juntaram para contra-atacar a Holanda, certo? Conter os invasores no perímetro urbano de Salvador. Então, a Holanda não conseguiu invadir o Rio Vermelho, certo? Aqui foi o centro do comando de defesa do Brasil, ok? Então aqui foi o local de resistência brasileira, beleza? Então, a partir daqui, o Brasil começou a reagir, a Bahia, melhor dizendo, começou a reagir e começou a expulsar os holandeses a partir do bairro do Rio Vermelho. Por isso que até hoje o Rio Vermelho é um bairro símbolo de resistência até hoje, certo? Atenção. Então, nós vimos na nossa última aula, né, a questão do Forte São Marcelo, quanto ele foi importante na resistência contra a invasão holandesa. A gente viu também que os holandeses, apesar de terem tido bastante navios afundados, os holandeses conseguiram tomar o Forte São Marcelo e viraram os canhões do Forte São Marcelo para a cidade de Salvador, certo? A gente também viu que depois disso, os holandeses se concentraram em dominar o Forte da Barra. E após dominar o Forte da Barra, eles se ancoraram os navios na Barra e aí começaram a ocupar a cidade de Salvador, aqui na nossa cidade. Né? Nós vimos também que as principais lideranças da Bahia foram se esconder em Abrantes, que fica no atual distrito de Camaçari, certo? E nesse local as lideranças ficaram escondidas lá, aguardando o momento para a reação contra a invasão holandesa, certo? E nós vimos também, na última aula, que o Rio Vermelho foi um bairro símbolo da resistência da Bahia contra a Holanda. Beleza. Então foi isso que nós vimos no nosso último encontro. E agora nós vamos ver uma imagem de um artista, um pintor que viveu naquela época da invasão holandesa. E ele pintou a cena que ele viu da batalha, certo? Vamos ver a interpretação desse artista nessa cena pintada agora. Dá um link. Observe essa cena pintada pelo artista que viveu naquela época. Aqui é a Bahia de Todos os Santos. Aqui nessa área é onde você tem hoje o que é o Elevador da Serra, certo? Praça Castro Alves, fica aqui nessa região, certo? E aqui é o marzão da Bahia de Todos os Santos e os navios holandeses entrando na Bahia de Todos os Santos. E o detalhe da UND, olha o Forte São Marcelo bem aqui, ele resistindo bravamente à invasão dos navios holandeses, afundando a caçada de navio. E os navios tentando o tempo inteiro ir para cima do forte, certo? Claro que vários navios foram afundados, né? Mas há um momento que o forte também não consegue dar conta daquela quantidade de navios, né? E aí então, finalmente, os últimos navios conseguem dominar o forte. E acontece, que eu já expliquei antes, que eles, ao dominar o forte, viram os canhões do forte contra a cidade de Salvador, fazendo com que o feitiço vire contra o feiticeiro, certo? Beleza, é isso aí, dá um enter. Mais um. Mais um. Muito bem. Observe isso aqui agora. Em 27 de março de 1625, a coroa espanhola reúne uma poderosa expedição de 12.000 homens e 52 navios. Comparativo aqui, atenção. Enquanto a Holanda veio com 26 navios e
3.400 homens. A Espanha mandou como reforço para livrar o Brasil, ou melhor, livrar a Bahia do domínio holandês. A coroa espanhola mandou para cá 12.000 homens contra 3.400 holandeses, fora os homens que já tinham aqui na Bahia para combater a Holanda, certo? E mandou para cá 52 navios, que é o dobro da quantidade de navios que a Holanda mandou, certo? Só por aí vocês já sentiram que a coisa vai pegar para a Holanda.